O que mais incomodava as autoridades políticas da época, e isso dá para ver em troca de correspondência, telegramas do governo do estado com chefes políticos municipais, o que mais preocupava eles era uma concentração de sertanejos pobres sem o patrocínio de ninguém do poder local. A fagulha para tudo foi a chamada Batalha do Irani, que é a mobilização do monge José Maria para uma região que estava em disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina, e ali acabou envolvendo, né, o deslocamento das tropas da Força Pública Paranaense para o Irani, que de uma forma bastante covarde resolveu atacar uma população que estava abrigada, né, em busca de cura dos poderes e do poder de cura do monge José Maria. E o José Maria, na tentativa de evitar uma catástrofe que morresse pessoas idosas, crianças, né, pessoas que estavam ali enfermas, ele se desloca para encontrar a força pública paranaense. E ali tem um confronto, e nesse confronto morre o monge, morre o representante legal da força pública, né, o João Gualberto, e também morre uma dezena de devotos do monge e também de homens da força pública. A Guerra do Contestado é o resultado de um grande grupo de conflitos. É um movimento social de formação de laços comunitários muito fortes, né? Independente do Estado, das oligarquias, do clero e da Estrada de Ferro, de tudo que representava o mundo da República, chamada do progresso, desse desenvolvimento capitalista extremamente violento. Então a gente vai ter, na emergência do contestado, questões que a gente pode chamar de questões político e sociais, né, e econômicas, entre elas a chegada da Estrada de Ferro e da madeireira, mas também de elementos de uma crise religiosa, né, de uma crise da religiosidade oficial, e ao mesmo tempo uma questão aí que ela é política, que é a proclamação da República e a forma como os valores republicanos chegam nessa região, né? Com mais cobranças de impostos, com mais imprimindo uma exploração, né, que acaba desapropriando, né, ao ceder, por exemplo, terras para a Brasil Highway, desapropria a terra de poceiros que estavam nessa região há longo tempo, e isso gera uma insatisfação geral que, somada à devoção e à fé dessas pessoas, acaba fermentando uma rebelião popular que a gente vai chamar de Santa Religião ou Santa Irmandade do Contestado. Seguir, reproduzir esse discurso, lembrar desse discurso, relembrar, atualizar esse discurso, é um jeito de resistir também a essa modernidade, que é a morte, né? Que é uma forma de morte dessas pessoas. Acordai, servo de Deus, se acordai, se estás dormindo, as almas do cemitério, o que estão esperando? Esta uma excelência, ai meu Deus, que nós estamos rezando. Oh meu Senhor Deus. Essa perspectiva mesmo de pensar movimentos socio-religiosos que têm motivações diversas, culturais, sociais, políticas e também religiosas. Então, a religiosidade cabocla, ela sempre foi uma religiosidade que a gente pode dizer sincrética,
uma religiosidade típica da devoção popular que a gente tem no interior do Brasil e da América Latina. É uma religiosidade de fundo católico, mas é uma religiosidade que também traz elementos da fé e da devoção que a gente pode chamar de indígena e afro-brasileira, de matriz africana, né? Por muito tempo, essa religiosidade ela tem sido identificada como uma religiosidade cristã. Há pesquisadores que chamam ela de uma religiosidade rústica, e rústico aqui não no sentido pejorativo, mas rústico como algo pré-moderno, como algo que extravasa a religiosidade oficial, os dogmas oficiais da Igreja Católica. Eu vejo essa coisa do messianismo muito nessa perspectiva, né? Eu acho que ele está muito presente, não só no contexto anterior, mas atual. Por exemplo, os joaninos e joaninas, devotos, né, acionam muito elementos, que são elementos dessa perspectiva cristã, né? E essa perspectiva cristã, ela é messiânica, né? Ela é milenarista, né? Ela é então, sobre essa coisa do fim do mundo, né? E como se salvar dessa perspectiva que é violenta de acabar com esse mundo aqui, né? A gente não pode estudar o contestado com o conceito de milenarismo ou messianismo europeu ou judaico-cristão unicamente. O professor Lanternari já viu que há um messianismo africano, né? Os estudiosos dos povos guaranis aqui na América do Sul já viram o messianismo do povo dos povos tupi-guarani, né? Então, assim, no contestado, eu penso que a religiosidade popular ela é bem mais complexa do que a gente simplesmente dizer que é um catolicismo popular, né? Ela implica numa mestiçagem cultural de diferentes tradições religiosas, né? Que resultaram naquele projeto da Cidade Santa. E uma das coisas que chamava muito a minha atenção era esse entendimento, essa centralidade, né, sobre João Maria, ou São João Maria, né, como sujeito histórico, né, como sujeito marcadamente histórico, com uma passagem específica, então, ou seja, ou colocando num contexto que era o do passado, né, que era o de um passado, que talvez fosse diferente para as pessoas, de uma maneira geral. Então tem várias formas que foram sendo descritas pelas pessoas, que deixam muito distante esse aspecto de, não, é São João Maria de Agostinho, né? É o José Maria, é sei lá, o João Maria de Jesus, né? Ou seja, os sujeitos históricos, para essas pessoas, não é que não existam pessoas que não falem disso, mas de uma maneira geral, esse não é um aspecto importante. O mais importante é o monge, o santo, o profeta. O que a gente percebe é que a presença de uma tradição de curandeiros, eremitas, que atravessavam, né, que passavam por essa região, que também era antes caminho de tropeiros, né? Essa devoção ela foi se constituindo ao longo do tempo, né? A devoção aos chamados monges, e ela vai ganhando formas muito distintas, assim, muito complexas, porque ela cultua os santos, né? São Sebastião, Nossa Senhora, São Jorge, né? Jesus, Maria, José, mas elas também incluem nessa devoção, e aí é fundamental, a figura do monge João e José Maria. Na existência de outros monges que vão também aparecendo nos redutos, né? Então há toda uma prática de se lidar com o sagrado e com o profano, que é uma prática muito própria do contestado, que é uma construção que foi se fazendo ao longo do conflito, né? Também não estava pronto desde o início, mas a base disso é, sem dúvida nenhuma, a tradição de São João Maria, né? E a tradição de São João Maria tem uma apropriação indígena, tem uma apropriação negra,
tem uma apropriação cabocla muito forte. Eu acredito que a tradição de João Maria é mais ampla que a religiosidade, primeiro. Tá? Então, o que deu esse cimento a essa população foi a tradição de João Maria, né? Que implicava em visões proféticas sobre o futuro, implicava em regras comportamentais para as pessoas lidarem com os vizinhos, com os compadres, com os parentes, né? João Maria falava contra as queimadas também, entendeu? Então é mais do que religião, é uma espécie de perspectiva de mundo, perspectiva de vida, onde o discurso religioso estava mesclado a toda uma cultura camponesa do Planalto. E isso é que deu esse cimento do contestado. Muitas pessoas com as quais eu dialoguei, que eram devotas mesmo, que eram janinas devotas de São João Maria, traziam muito esses aspectos, né? Eu vou ler dois aqui, né? Um dos mandamentos é: árvore é como bicho, e bicho é quase gente. Quer dizer, nessa perspectiva, realmente, né, não existe uma separação. Então, a terra é nossa mãe, a água é o sangue da terra-mãe. Cuspir e urinar na água é o mesmo que escarrar e urinar na boca da sua mãe. Então, eu não acho que isso está lá no movimento do contestado, lá no início do século XX. Eu acho que está na população mesmo, né? E isso é mais complexo, inclusive, né? Porque é a forma, por exemplo, do entendimento da vida e da religiosidade também, das religiosidades, da relação familiar, né? Então, assim, São João Maria, o discurso de São João Maria, que é reproduzido pelas pessoas, é um discurso que está sempre lembrando as pessoas disso, né? Da importância do cuidado da natureza. Por exemplo, fala-se ali, né, que descascar uma árvore, né, faz com que morra não só aquela árvore, né, a própria vida, né? E que a pessoa vai ter um problema com isso quando ela fizer uma agressão assim à natureza, né? Então esse discurso de São João Maria está sempre lembrando isso, né, da importância da proteção da natureza e da vida. Lutaram contra o poder local, dos coronéis, dos grandes fazendeiros, do cacicado político. Lutaram contra a expulsão de ferrovias e de grandes obras públicas de impacto que eram frequentemente implicavam no deslocamento compulsório de populações, né? Lutaram até, assim, do ponto de vista ambiental, contra, né, a devastação que aconteceu com a introdução daquela madeireira e até a destruição dos ervais nativos como subproduto dessa exploração madeireira, né? Então, o contestado ele é uma grande experiência, né, de luta do povo brasileiro. Não tem como a gente entender esse movimento, né, não tem como a gente entender a constituição e a emergência da Santa Irmandade do Contestado, ou a Santa Irmandade de São João e São José Maria, sem pensar a religiosidade. Ali é onde religião e política se cruzam, né? E se cruzam para fortalecer a luta desse povo. O contestado foi uma luta social, né? Foi uma guerra sertaneja, foi mais uma das muitas lutas sociais que aconteceram no Brasil. Foi uma luta de resistência à expropriação fundiária também. Foi uma luta contra o deslocamento compulsório de populações, né? Então, para mim, o contestado é uma luta nacional, é uma luta latino-americana, ela é algo mais amplo, né? Porque em diferentes partes do país e da América Latina, populações lutaram pelas mesmas questões do contestado.